ele estava expulso. Tem gente que quer continuar com o pai e a mãe. Até a hora que você tem que ser expulso, ficar sozinho. Tem uns que quer ir com a mulher ou com o marido, na hora que tem que ser expulso, tem que ir sozinho. Ninguém mais vai. Mas muitas vezes nós somos teimosos. Não, Deus tem que salvar, eu tenho que salvar. Eu não vou salvar é nada. Deus, eu vou salvar o que você quer, não. Eu só salvo que eu já salvei. Agora, nós queremos que Deus salva quem não pode ser salvo. Esse é o nosso problema. Né? Eu já disse, nós queremos ser melhor que Deus. Deus diz, não, o senhor vai fazer assim. É minha mulher, são meus filhos, o senhor vai fazer assim. Não fazer nada. Deus só faz o que Ele quer. Então não vamos ditar ordens para Ele, vamos crer no que Ele já fez por nós. Amém? Muito bem, bom. Mas alguns irmãos vamos deixar para amanhã, né, irmão? Senão nós vamos ter meia-noite aqui. Que eu ainda vou até 1h da manhã. Mateus 11, verso 25. Mateus 11, verso 25. Vamos ler aqui um versículo bem conhecido para nós dar uma papinha para vocês. Certo? No meio da papa, assim, tem algum caroço. Então você vê se dá para engolir. Vai ser muito bom poder nos alimentar assim. Tem outro parágrafo aqui, a união invisível da noiva, comprovando o que o pastor Vanderlei falou. Irmão Branham diz, Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. Olha aqui. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. E eu estou falando através da nação, todos os crentes mortos. Para quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Então, o povo fala, vocês querem só trazer coisa nova? Foi o profeta que falou. O profeta disse que isso daqui é uma mensagem nova. Eu gosto, assim como tem versículo para nós apoiarmos, tem parágrafos também. Hoje nós temos parágrafos e versículos da Bíblia para nos apoiarmos nesta verdade. Vamos a esta leitura então, Mateus capítulo 11, verso 25. Leem comigo, todos juntos. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, vamos outra vez, todo mundo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Amém. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê, neste momento, mais uma vez o privilégio de nos sentir bem com a sua palavra. Sentir que esta palavra é o pão da vida. Aquilo que é pão para nós não é pão para todo mundo, Senhor. Mas para nós é pão. O Senhor diz, eu sou o pão da vida. Mas Anás não cria que o Senhor era pão. De jeito nenhum, não da vida, mas não cria que o Senhor era pão. De jeito nenhum. E o Senhor diz, eu sou o pão da vida. Pai, esta mensagem que pregamos, eu sei que o Senhor deu esta mensagem para o profeta, quando ele pregou alimento espiritual, e o Senhor mesmo disse, através do seu profeta, que este povo não pode comer este pão, porque está escondido deles. O Senhor tem dado este alimento para o eleito. Muita gente não crê nem que tem eleição, Senhor, mas nós cremos na Bíblia. E nos predestinou. Somos eleitos, predestinados. Não candidatamos, já fomos escolhidos, eleitos. Ninguém votou em mim, Senhor. Se fosse esperar os outros votarem em mim, eu estaria perdido. Ninguém votou em mim. Mas também ninguém votou no Senhor quando o Senhor esteve na terra.
Só Maria Madalena diz, eu creio nele. Samaritana diz, eu creio. Mas os grandes personagens do dia não puderam lhe dar nada. Deus, hoje ninguém pode dar nada por esta mensagem. O seu profeta diz, Senhor, eles não gostam é desta mensagem que eu prego. É isto que acontece. A África fechou a porta para esta mensagem. E quantos têm fechado a porta? Quantas Áfricas existem no Brasil? Com a porta fechada para a mensagem da terceira etapa que o profeta pregou. Mas te damos graças, Senhor, que o nosso coração está aberto para esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, Deus te abençoe. Vamos falar um pouquinho sobre coisas simples, como disse, uma papinha para todos. Quero falar sobre Deus escondido. Não é qualquer um que encontra, mas Deus sempre esteve escondido. Ele é só revelado aos eleitos. Uns olhos veem e outros não podem ver, porque ele está escondido dos olhos dos sábios e entendidos, e revelado aos pequeninos. Você tem que ser agradecido a Deus por saber que é um pequenino. Você quer ser grande, mas não vai adiantar. Ele só revela aos pequeninos. A gente quer saber muito, mas não adianta. Ele não revela aos sábios. A gente quer entender e ele não revela aos entendidos. Ele só revela aos pequeninos. Agora, pequeninos que ele considera pequenino. Porque tem gente que ela diz, Senhor, me abençoa, o Senhor sabe que eu sou pequenino. Deus diz, você fala só com a boca. Lá dentro você crê que você é tão grande que eu não dou conta de fazer nada por você. Eu vou passar por cima de você mesmo, vou voar por cima de você. Mas as pessoas muitas vezes falam uma coisa que não é. Elas dizem ser simples e não são. Elas dizem ser humilde e não são. E Deus passa por cima de cada um de nós, porque Deus conhece quem é humilde, quem é simples, quem é pequeno. E não é questão de ser pequeno como nós, assim, que não crescemos direito. É, meu Ricardo? Não é. É questão de ser como nós aí. Não. A questão é que Deus sabe quem é pequeno para poder receber esta mensagem. E que ele dá a mensagem e o indivíduo não fica grande. Sempre continua pequeno. Porque o dia que você pensa que é alguma coisa, Deus te deixa falando sozinho. Você tem que saber que não é nada. Mas a vida inteira mostrar em exemplo, em palavras, que você não é nada e não quer ser nada. Tem muita gente que não diz, não quero ser nada não. Mas está à espera de algo. Eu não quero ser nada. Mas se você não der nada para eles, eles não ficam bem. E se você não quer ser nada, eu não tenho nada para te dar. Você não quer ser nada. Então você não vai ter problema. Nós vamos enfrentar a hora difícil que estamos vivendo hoje, porque não temos complicação de ser alguma coisa. Simplesmente diga, Senhor, não quero ser nada mesmo. Não quero fazer nada. Aí Deus pode te empurrar a fazer alguma coisa. Mas se diz que quer fazer, que tem, Deus tem que deixar nós de lado. Deus gostou de Moisés, foi nisso. Sou pesado de língua. Aí Deus conversou com ele. Mas quem foi que fez a língua do gago? Você é pesado, você está gaguejando? Mas quem foi que fez? Não
fui eu posso soltar essa língua. Ele mostrou 7 fraquezas para Deus. Mas nós falamos diferente. Senhor, o senhor sabe que eu sou de oração. Ei, glória! Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Aleluia! Deus, isso é uma benção. É um fariseu escrito. É um fariseu. Muitas vezes nós achamos que não somos nada. Falamos para os outros. Mas por dentro, nós ficamos, mas eu sou sim. Eu falei que não sou, mas eu sou. Bem, Deus está sempre escondido. Vamos andar um pouquinho na Escritura, eu creio que em alguns minutos, para nós vermos isto. Deus estava escondido lá no Velho Testamento, ele estava escondido numa nuvem, as pessoas não viam. Ele estava escondido numa coluna de fogo, as pessoas não viam. E ele estava escondido em Moisés. Não dava para as pessoas ver. Deus estava escondido. A mansidão de Moisés, Deus estava escondido nele. Se nós começarmos a aprender um pouquinho com Moisés, para ser manso, para ser um lugar próprio, para Deus esconder. Jesus veio e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Foi ali onde Deus escondeu. Deus escondeu na manjedoura. Se fosse para qualquer um que tivesse inteligência, diria assim, eu não vou esconder no esterco, não. Lá no meio do gado, eu não. Deus diz, este é o meu lugar. Sou cordeiro. Se escondeu de todas as religiões daquele dia. Porque todo mundo estava buscando na grandeza. E Deus estava escondido na manjedoura. Hoje ele não é diferente. Você pode procurar Deus em qualquer lugar. Ele está escondido. Peça a Deus para você o encontrar. O dia que você encontrar Deus, você encontra felicidade. O dia que você encontrar Deus, você encontra descanso. Descanso de alma. Muitas vezes nós queremos estar o descanso no corpo. Não, é descanso de alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve. Você não encontra um fardo pesado de Deus. É os outros lá fora que dizem, essa mensagem é muito pesada. Você diz, não é não. Ela é tão gostosa, ela é leve. Irmão Brana pregou isto e diz que a rocha reclama e diz, esse sol está quente. A terra reclama, o sol está quente. Irmão Brana diz assim, mas aquela terra, no qual está envolta uma semente, aquela pequena semente, diz, era isto que eu estava esperando. Esta hora que você está achando quente, eu estou esperando esta hora. Essa mensagem que você acha dura, pesada, é esta mensagem que eu estava esperando. Esta mensagem que o cordeiro tornou leão, é que eu estava esperando. As pessoas não entendem. Porque Deus está sempre em coisas pequenas, simples, para poder se esconder. Deus escondeu em William Branham. William Branham não era um grande homem. William Branham não era um sábio. Ele era simples. Deus escondeu ali. Se você quer ser um esconderijo de Deus, não tem coisa melhor do que isto. Um esconderijo de Deus, onde Deus pode entrar e ficar quietinho lá dentro. Tem gente que não fica quietinho, então fala demais, briga com todo mundo, aí Deus não pode estar lá dentro. É que Deus está lá dentro, Deus fica lá dentro quietinho, ele está escondendo. A maioria das vezes Deus está escondido, porque ele vem e revela só os seus. Se esconde outra vez, revela os seus.
Os outros estão esperando algo, ele não revela nada. Aos seus, ele pega e revela. Você sabe que a revelação dos 7 trovões não é para todo mundo. A revelação dos 7 selos não é para todo mundo. O irmão Branham diz que ele revela isso para a sua noiva. Sua noiva. A união invisível 245, 207. Ele diz que ele não revela isso para uma denominação. Ele revela para a sua noiva. Se você não é da noiva, ele não vai revelar para você, não vai revelar para mim. Ele vai fazer o quê? As pessoas sempre dizem que são reveladas e elas não sabem nem o nome do Pai. Elas revelam os outros. Elas dizem as enfermidades que estão nos corpos e elas não sabem nem o nome do Pai. Tem gente na mensagem fazendo a mesma coisa, fazendo trabalhos evangelísticos, fazendo um Pentecoste dentro da mensagem, onde o profeta diz Pentecoste, secou e morreu. Parece que esse povo nunca leu essa mensagem. Parece que eles nunca viram que os ungidos dos últimos dias estariam fazendo um Pentecoste dentro da mensagem e Pentecoste para defunto. Porque Pentecoste morreu, secou. E as pessoas querem fazer aquilo, querem ressuscitar aquilo de toda forma. Vocês vão estranhar esse trabalho mesmo. Porque os trabalhos dentro da mensagem hoje está de pular e gritar e rebolar e tremer. Parece que está endemoniado e o povo diz, esse é o Espírito Santo. Os trabalhos dentro da mensagem já não é nem entre os pentecostais, não. Grupos dentro da mensagem estão piores do que os pentecostais. Eles estão fazendo certos trabalhos que nem os pentecostais fazem. Dentro da mensagem. Agora, um aprende com o outro. Tem gente aí aprendendo com as igrejas nominal, aí, que nem crê no batismo do Espírito Santo, e eles estão fazendo um trabalho igual eles mesmos. Aí começa a entrevistar as pessoas, parecendo políticos, repórteres, e vão, e você, que bênção, é Deus operando. Outra vez, é Deus atuando. E Deus já saiu daquele tipo de movimento já faz 50 anos. E eles estão ali dizendo, Deus está aqui nesse movimento. As pessoas nunca percebem, não vê Deus, porque não vê Deus. Tem gente que não vê Deus. Fala que Deus está e Deus não está naquele lugar. Deus não está ali. Então, tira isso da cabeça que você precisa pular e gritar. Eu já pulei tanto, meus irmãos, mas já gritei tanto, já chorei tanto. Eu já preguei, corria para lá e para cá, com o microfone na mão e parecia um louco. Me esgotei. Fiquei depressivo. Dava tudo que tinha, viajava, isso lá na denominação. Lá no início. Depois eu vim para a mensagem, quis fazer o mesmo trabalho. É assim que eu vou ganhar gente. E comecei, eu não sabia que isso já tinha morrido. E eu estava agindo, querendo levantar um defunto, colocar ele de pé. Vamos lá, rapaz. Vamos fazer um grande trabalho, um grande movimento, algo que chama a atenção dos outros. Não adianta, até que eu caí em si. Osmar, mas você está louco. Você está carregando defunto, jogando ele para cima e ele cai tudo desmunhecado e você, tá bom, é poder, isso não é poder, já morreu, essa era, já morreu, entrou a era da revelação e o povo não viu. Eles ficaram na era do pulo, do grito, do sensacionalismo pentecostal, eles ficaram naquela era. E hoje, se você não der isso para certos crentes, eles não vão para casa rindo. Você quer ver eles ir para casa rindo e você fazer eles sentir bem, emocionar, que a carne começa a arrepiar, o cabelo alvoroço, e diz, Deus está aqui. E não é isso, Deus não está nisso mais. Não é o que eu sinto, Abraão não sentia nada, que você está sentindo, Abraão. Você ainda é homem para isso, ele diz, está tudo morto. E o que vai acontecer? O menino vai vir, que jeito? Não sei. Eu estou vivo ainda, viçoso, o menino vai vir. Não, estava morto. A Bíblia diz, Abraão estava mortificado na carne. E o irmão Branham diz, Abraão não sentia que ele era homem mais. Mas dizia, o menino vai vir, Deus falou, eu não sei o que ele vai fazer. Ele falou, ele vai dar um jeito. Eu só creio nele. Agora o crente quer ficar, a vivacidade é que, eu já disse, é que nós os velhos queremos fazer o trabalho de um mocinho.
Na verdade, os mocinhos de hoje estão frango de granja. Vocês me desculpem, mas é a alimentação, o profeta dizia, alimentação. As moças estão entrando na menopausa com 25 anos. Irmão Branham diz, no tempo da minha mãe, era 40, 45 anos que entrava na menopausa. Ele diz agora, com 25 elas estão entrando na menopausa, porque o ser humano está podre. É a comida, é a alimentação nossa. E a vida espiritual está do mesmo jeito, é a comida que se come do púlpito. É o que o povo escuta. Faz uma turma de frango de granja na igreja. Você não pode dar um grito que eles morrem. Você fala, o cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Já morre, tu dá um colapso. Frango de granja. É alimentação, é o que sai do púlpito para alimentar a igreja. Nós precisamos disso, já aprendemos isso. Irmão Branham ensina isso, é tão gostoso crer num profeta, que ele ensina tudo isso para a gente. Tudo que você come é porque aquilo morreu, a alface morreu, aí você come. O arroz morre, o trigo morre, aí você come. E se você quer ter vida eterna, Cristo teve que morrer. É alimento espiritual. Aí ele morreu, você tem vida eterna, e você come. O livrinho foi revelado e você come. Mas não tem fome para aquilo, não tem vontade de comer aquilo. Esse tipinho de gente que nós temos hoje, se tomar um leite, chamado assim, que é leite caipira, que vem lá do peito da vaca mesmo, dá desinteria. E não aguenta mesmo, você sabe que não aguenta. Tem muitos que tá fraco. O que você toma? É de caixinha. Porque ele já está bem fraco, que nem eu mesmo. Aí você toma, vai bem. Diz, mas esse outro não tem muita gordura. E a gente não está podendo com nada. É um fracasso em tudo. E a vida espiritual, a maioria das vezes, é o povo na igreja. Você quer o cordeiro saiu do trono? Não, dá de caixinha. Isso daí me atrapalha, meu organismo espiritual. Mas o eleito diz, não, pode, tira aqui dentro da vasilha mesmo. Chá. E a espuma sobe e você vê. Tem uns que tomam o leite da vaca que nem eu tomo. A vaca acabou de parir e eles tomam aquele colostro, misericórdia, aquela coisa amarela. E eles bebem aquilo. Deve fazer bem para alguma coisa. E eu não aguento aquilo também. E revelação dos 7 trovões, novo nome, é colostro. Você tem que esperar mais um tempinho para aquilo virar um leite mais fraco um pouquinho, passar o tempo. E Deus esperou isso. Faz 40 anos que o colostro saiu. 40 anos que Deus gerou trovões. Depois de 40 anos que eu estou bebendo leite. E tem gente dizendo, ó, cuidado. Isso é falso. Não, rapaz, isso daqui já até ficou fraco. Você sabia que isso daí foi a mensagem de 40 anos atrás? Hoje Deus já tem outra. Eles estão esperando uma coisa que Deus faça aqui, que Deus já fez há 40 anos atrás. Está tudo pronto, a revelação, está tudo pronto, desde o tempo do profeta. Deus não vai fazer mais nada através de ninguém, nem de mim, nem de irmão José, nem de Billy Paul, nem de nenhum dos Estados Unidos, nem da África, de lugar nenhum. Deus não faz mais nada, já está tudo pronto. Deus quer que você chegue e diga, eu bebo isso, eu como isso. É uma turma de gente fraca, que já foi acostumou. Beber leitinho de saquinho. De caixinha, na verdade é gostoso, não é? É fraquinho, é gostoso. É desnatado. Na verdade,
Nós que já estamos meio pançudo, está precisando de desnatado. Mas na vida espiritual você está precisando do leite forte. Você está precisando de manjar. Paulo falou, eu não posso ensinar vocês coisas profundas. Eu dei leite para vocês beber, porque eu não posso dar manjar para vocês, porque vocês são meninos. No tempo de Paulo, Paulo já percebeu, vocês são uma turma de meninos da igreja de Corinto, vocês são tudo meninos. Eu dei leite para vocês beber, não posso dar manjar. Manjar eu vou dar para a igreja efesiana. Na igreja efesiana ele chegou lá e deu um manjar forte para eles. E nos predestinou. Ele não podia ficar falando em predestinação. O povo da igreja de Corinto, né? É devagarzinho que ele ia até chegar lá. Mas ele chega aos Romanos e já mostra a predestinação. Ele vai aos Efésios e mostra a predestinação. Ele mostra coisas mais profundas. Agora, William Branham revelou tudo. Deus não podia revelar tudo na primeira e segunda etapa. Deus não podia. Aquilo ali ia dar uma desinteria espiritual no povo. Espera um pouquinho. Vou te preparar o organismo espiritual primeiro. Vou te dar a primeira etapa, a segunda etapa. Olha que o organismo acostumou. Aí diz, agora eu vou te dar a parte adicional do ministério. O próprio irmão Branham diz, olha, eu pensei que era a minha morte, era tão forte que ele pensou, é a minha morte, Senhor. Deus falou, não, é uma parte adicional. Isso daí vai só ligar a primeira e segunda etapa, é a terceira, é adicional, vai adicionar a primeira e segunda. Mas ele disse, eu pensava que era a minha morte, de tão forte que aquilo era. Mas você vai procurar, e Deus estava escondido ali. Irmão, Deus está escondido nos selos faz 2000 anos. Agora ele diz assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele der a sua mensagem, então esse mistério será revelado. Eu vou me revelar. Eu não vou ficar escondido a vida toda. Ele esconde. Aí o irmão Branham veio e pregou. Você sabe isso de cor, Deus escondido e revelado. Em simplicidade. Só que você só pega isso. Ó, Deus escondeu lá na manjedoura, Deus escondeu em Jesus Cristo, e Deus escondeu na igreja primitiva, e esquece que Deus está... Quando o irmão Branham pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, era Deus escondido em William Branham e revelado na simplicidade daquele camponês. Ele não podia dizer, está revelado aqui em mim, escondido e revelado em mim. Deus escondido e revelado em simplicidade. Você nunca viu uma simplicidade maior do que William Branham. Você que não conheceu, não lê a mensagem direito, não sabe. Não tem um homem mais simples do que William Branham. O que Deus fez na terra foi esconder num homem. Ele não achava um homem para esconder. Cada um queria ser alguma coisa. Deus pegou e escondeu em Branham. Ele escondeu no lugar que ficou bem escondido. Você sabe que as pessoas só creram no irmão Branham por causa de milagres. Que o povo tudo fica podre. Aí está atrás de profeta, atrás de cura divina. Ó, eles mudam de fé, se curou a barriga. Ó, minha coluna sarou. Aleluia. Foi na igreja fulano de tal que você foi curado. Amém. Aí vai tudo para a igreja fulano de tal, porque a coluna sarou. A cabeça sarou. Eles estão atrás de cura. Eles são aquele tipo de multidão que estava atrás de Jesus só para cura e para comer. Tem uns barrigudos que vão atrás de Jesus só para comer. Você não está achando ruim não, né? Mas é desse jeito. Foram atrás de Jesus, Jesus multiplicou pães e peixes. Ele disse, olha, esse homem aí, vale a pena atrás dele. Eu já estava com uma fome, rapaz. E olha, uma hora que não tinha nada que comer, 5 pães e 2 peixinhos, ele fez uma oraçãozinha tão pequena e começou a partir, isso encheu o cesto e o povo, os discípulos saíram repartindo. Olha, mas nós comemos e fartamos. E outra escritura diz, sobrou. 5 pães e 2 peixinhos, ele tratou de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens. Agora, se pensa, tem 5.000 homens, quantas mil mulheres tem, quantas mil crianças tem?
5 pães e 2 peixinhos. Ele abençoou, tratou, encheu a barriga deles. E tem gente que vê Deus só naquela hora. Oh, ele me curou, aleluia, ele é meu curador. Isso é que é Deus. E Jesus fez tudo isso para chamar a atenção deles. Mas o que chamava mais a atenção do eleito não era aquelas curas. O que chamou a atenção do eleito mesmo foi a revelação, foi a palavra, foi aquelas coisas que ele falava escondido para os discípulos que os outros não sabiam. Ele falava em parábola para os outros. A terceira etapa, o que vem. Falava em parábola para os outros. E as pessoas ficam, vai acontecer alguma coisa. Sim, o certo trovões será revelado e dará fé de rápido. Em parábola. E as pessoas não pensam, então quando for revelado, aí Branham morreu, eles nunca viram isso revelado, disseram, ele vai ter que ressuscitar. Ele vai ressuscitar e vai revelar isso para nós. Deus estava escondido ali, revelando as coisas, abrindo a palavra, e as pessoas não estavam percebendo aquilo. Irmãos, como é bom ver estas coisas reveladas. Presta atenção um pouquinho, porque eu creio que esta mensagem para nós é o suficiente. Escuta aqui, 93 a 96, Cristo é revelado em sua própria palavra. Observe, ele traçou isso de tal modo que ele pôde esconder a si mesmo nas Escrituras para os mais sábios teólogos que há. Que coisa! Ele pôde simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas Escrituras e você olha o dia todo e nunca o vê. Deus escondido na Escritura. Deus escondido numa palavra. Deus escondido numa promessa. Deus escondido num homem. E você lê o dia todo. Tem gente que fala assim, eu li bastante a mensagem de Mombrana, mas já li bastante. Você já viu Deus escondido nele quando ele estava pregando? Eles não viram ainda. Quando você fala que Deus estava em William Branham, o ministério de Elohim estava ali. Quem foi que discerniu os pensamentos de Sara? Foi Abraão? Os ministros da mensagem? Não, foi Elohim. Foi o profeta do dia. Não foi Billy Graham e Oral Roberts também não. Foi Elohim. E Elohim aponta para William Branham. Quem foi que discerniu os pensamentos e intenções do coração do povo? Deus estava escondido ali. E as pessoas não perceberam. Por isso, o 7º selo. Você já viu o 7º selo? O 7º selo era Deus escondido no irmão Branham. Deus estava escondido ali. E as pessoas não perceberam. O irmão Branham diz, olha, ele revelou 6 selos, mas o 7º ele não pôde revelar, porque é o selo da sua vinda. E ficou quieto. Aí as pessoas, então, não foi revelado. O 7º, Deus estava escondido nele. Ele era o 7º. Quantas vezes ele diz que o 7º anjo representava o 7º selo, assim como Paulo representou o primeiro. E vem o último mensageiro, representa o 7º selo, senhores, este o tempo, 204 a 206. É tão claro. Ele fala, mas as pessoas nunca viram ele escondido, Deus escondido, no 7º anjo. E depois revelado ali, em carne humana. Hoje todo mundo quer dizer, Deus está em mim. Você pega um crente, vocês me desculpem, talvez um crente bem fraco, bem ruim de testemunho, ele diz, Deus está em mim. E ele faz você crer que Deus está nele. Por quê? Olha, eu oro. Mas Judas também orou. Mas eu curo os enfermos. Mas Judas também curou. Mas eu prego o evangelho. Judas também pregou. Tudo que você acha que mostra Deus em você, Judas fez, Balaão fez. O que mostra Deus em você é quando você
pode ver o que William Branham revelou no ministério do sétimo anjo. Aquilo foi feito claro para nós. Deus estava escondido naquele pequeno homem. Deus estava escondido naquele ministério. Irmãos, sabe que nós falamos bem do ministério de irmão Branham? Pega esses livros de testemunho que nós temos hoje aí, que depois de tudo feito, depois que o irmão Branham fez esses milagres, faz mais de 40 anos, hoje eles começam a soltar os livros dos milagres que o irmão Branham fez. E os 7 selos, nada. Eles nunca vê Deus. Os rapazes querem aprender. Eu quero ser que nem o irmão Branham. Então, compra um desses livros aí, quando o irmão Branham era moço. Compra um. Aprende com ele levar filha dos outros em casa. Que ele não tocava em filha dos outros. Hoje tem pregador tocando em filho dos outros, em mulher dos outros. O que é que está faltando? Está faltando Deus nas pessoas. E Deus está escondido em alguém. Deus sempre ficou escondido em algum movimento. Irmão Branham, no seu tempo mesmo, ele diz: Deus, eu preferiria estar ali numa esquina com um pandeiro na mão, cantando, do que com esse tipo de instrumento que eles estão louvando a Deus hoje. Mas não, você quer no meio do barulho, no meio da bagunça. Vamos lá. Dá umas mexidas aí, vamos. Vamos mostrar que Deus está conosco. Olha, eu já prestei atenção em alguns movimentos dentro da mensagem, que antes eles diziam, isso é do diabo. Hoje eles estão fazendo aqueles movimentos dentro da mensagem, que o povo levanta tudo a mão e fica assim, começa a ficar assim, e vai. Até escabelando, a mulher tudo escabelando. E eles dizendo, é o Espírito Santo. Deus está escondido deles, eles não sabem mais o que é Espírito Santo. Eles não conhecem isso. A mulher não respeita o seu marido, e só porque ela fala em língua, então ela tem o Espírito Santo. Ela tem dom de língua, e com dom de língua, o marido também que desrespeita a sua mulher, ele pode ter dom, ele pode ser pregador, vai para o inferno. Não importa o quanto ele ora, o quanto ele pule e grite, isso não mostra que Deus está nele. Oh, prega que nem um anjo. Aí o profeta diz, e mentem como o diabo. É o William Branham que diz isto. Diz que eles cantam como anjo, mas mentem. Mentir não é ficar contando uma mentira para os outros, não. É mentir na vida. Cada hino que a gente vai cantar, cada pregação que a gente vai fazer, se a gente faz uma pregação e não vive aquela pregação, é um mentiroso. Você canta um hino. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e depois não ama a Deus coisa nenhuma e nem próximo. É um mentiroso. E cantando, e como nós gostamos. Eu até gosto desse hino, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e depois não ama coisa nenhuma. Oh, meu Deus do céu. Deus está escondido nas Escrituras. Ele pode simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas Escrituras. E você olha o dia todo e nunca o vê. Olha toda a sua vida e nunca enxerga isso. Vamos voltar um pouquinho. O povo da mensagem estão olhando na mensagem do profeta quantos anos faz? Desde 1963, vamos fazer a conta assim de uma mensagem revelada. O povo está olhando nesta mensagem. Esse tempo todo, 45 anos, eles nunca viram o 7º selo. Nunca viram. Os judeus olhavam em Jesus, nunca viram o Filho de Deus. Pedro foi só olhar e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Maria ajoelhou e o adorou. O ceguinho chegou e adorou. Ele falou, fui curado. Mas foi fácil. Tem hora que é simples demais. Foi só ser expulso da denominação. Aí Jesus encontrou com ele. Irmãos, olha, eu vou te falar uma clareza. Enquanto você não for expulso da sua denominação, você não terá jeito mais de voltar lá. É como o pastor diz aqui, irmão Branham fala sobre isso também. Queimar a ponte.
A maioria das pessoas que vêm para a terceira etapa, elas vêm, mas largam uma ponte bem resistente. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada para trás, o irmão está correndo em cima daquela ponte. Onde você vai? Tem ponte. Foi por isso que Deus pegou Israel através de Moisés e disse, vamos passar o mar. Não tem ponte. Deus não está nem queimar a ponte, nem falar para Israel, queima a ponte. Deus mesmo disse, vamos atravessar isso daí. Atravessou, Deus abre o mar, e eles andam no fundo do mar, aquele poeirão. Chegou do outro lado, eles fizeram arte por lá. Aí vem Datã, Abirão e Coré. Seria melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito, porque lá pelo menos nós temos sepultura. O melão de lá é bom demais, o alho, a cebola. Eles gostavam de alho e cebola. Vamos voltar para lá. Não tinha ponte. A ponte que existia não ia voltar, que era Moisés. A ponte eles não criam. Eles só passaram pelo mar porque Deus tinha a ponte chamada Moisés. Moisés foi e eles foram. Deus abriu o mar. O profeta, creio que é o profeta Naum, ele diz, Deus abriu um caminho no meio do mar. E eles passaram. Depois não tem jeito de voltar. É isso daqui, meus irmãos. Desde quando eu saí da primeira denominação, eu nunca mais voltei para ela. Nunca voltei. Eles viviam dizendo Osmarzinho, eles me tratavam de Osmarzinho. Ele vai voltar. Pode deixar que ele vai voltar. Nunca voltei. A ponte foi queimada. Eu sou um homem de decisão. Eu creio nisso daqui, eu creio nisso que eu prego. Eu sei que isso é verdade, eu não ia perder minha alma, não. Se ninguém mais quiser, eu vou continuar pregando isso daqui do mesmo jeito. Se vocês um dia voltar tudo que vocês vieram deixar a ponte, vem tudo e larga a ponte feita, qualquer coisa. O dia que esse homem pisar no meu calo, tem hora que você vê gente esperneando e corre para trás. Olha, eu não aguentei essa mensagem. Um dia eu terminei uma mensagem aqui por perto e uns homens disseram assim, isso daí é um ditador. Foram embora. Hoje eles estão cantando música no mundo. Cantavam os hinos, se vocês pegarem eles aí, tocando e cantando, era uma beleza. As pessoas sempre deixam a ponte. O problema delas é isso daí. Eles não queimam a ponte. Eu aceitei essa mensagem do profeta, eu queimei a ponte, não tinha que voltar mais para a cruzada de onde eu vim. Mas nunca mais. Eu recebi a terceira etapa por volta do ano de 2000, eu queimei a ponte. Não tem regresso mais, não. Não tem regresso. As pessoas não têm segurança nas decisões que fazem. Assim são os casamentos. As pessoas não têm decisão quando dizem eu te amo, eu te tomo por meu marido ou por minha esposa. Eles não têm revelação. Qualquer coisa que acontece, depois eles soltam. Eles largam de mão daquilo. Vamos mudar as coisas agora. Senhor, eu quero mostrar na vida espiritual que eu não vou fazer o que eu fiz na vida física e amorosa. Eu quero mudar isso de mim. Eu quero tirar qualquer natureza ruim, mesquinha da minha vida. Eu quero cumprir com a sua palavra. Eu fiz uma decisão. Eu vou com o Senhor até o fim. Não tem ponte para voltar. Não tem ponte. Você chega ali e diz agora. O negócio é ir embora, vamos para frente. Mas e o deserto quente? É o lugar de provar os eleitos. Uma areia quente. Hora de dificuldade. Mas, irmãos, é só alguém chegar e dizer para nós assim, olha, eu vou te fazer um obreiro. Um diácono. Ah, é? Já estou voltando, a ponte está feita. Eu vou voltar para lá, porque você vai fazer isso mesmo para mim? Vou.
Vou te fazer um obreiro. Então eu vou voltar para lá. Você vai fazer de mim o que eu era antes? Sim, muito mais. Vou fazer de você. Eu vou esquecer que você me deixou e foi para a mensagem. Volta para mim. Volta para mim. Vou te dar uma posição. Você vai ser diácono. Tem gente que gosta de posição. Nunca vi gostar de posição. Larga de mão de posição. Diz, Senhor, é tão difícil. As pessoas querem a palavra, aqueles que amam a Deus, eles querem a palavra. Moisés não queria mais nada. Moisés, se tivesse um outro para levar o povo, era melhor. Mas não, Deus fala, é você mesmo. Deixa Deus pegar você e colocar no lugar. Deixa Deus te pegar e colocar como um diácono. Deixa Deus te pegar e colocar como obreiro. Deixa Ele te pegar. Agora, você tem que dar exemplo ali para Deus poder te pegar. Deus sempre foi assim. E a pessoa, bem se Timóteo fosse um desobediente a Paulo, Paulo nunca ia fazer dele nada. Mas Paulo falou para ele, você aprendeu comigo as aflições. Aprende comigo isso daí. Tem gente que não aprende. Bom, não vai ser fácil para mim ler tudo isso aqui para você. Mas, por favor, em todos os lugares, deixa que isto penetre, que Deus na palavra pode esconder a si mesmo na palavra. Um dia nós encontramos, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Encontramos Deus ali, bem ali. Mas nós também estávamos procurando, eu mesmo pregava esperando uma terceira etapa, nem se fosse depois da ressurreição. Esse daqui vai acontecer, nem se for depois da ressurreição. Aí um dia eu encontrei Deus. Nos Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da voz de Deus. Eu encontrei Deus ali dizendo, a terceira etapa foi, nunca mais me preocupei. Ah, não, eu quero uma terceira etapa, mas cadê a visão da tenda? Se o profeta disse que foi, se ele falou que foi, falou até onde foi, vai lá que você encontra. Deus está escondido ali. A terceira etapa, Deus está escondido ali. A visão da tenda está escondida na terceira etapa, o profeta diz. A visão da tenda está na terceira etapa. Aí você vai lá e encontra a visão da tenda. Aonde? Num quartinho, onde William Branham ficava recebendo o selo todo dia. Ah, mas cadê a cura dos doentes? Cadê isso e aquilo? Você pensa que tudo é natural. William Branham pensou também. Ele pensou em fazer uma tenda e fazer um trabalho de cura divina para cumprir. Deus revelou dentro de um quartinho. Ainda falou para ele, sabe de uma coisa? Ali foi que eu saí do trono. 190 perguntas e respostas sobre os selos. As pessoas encontram Deus lá? Não, eles querem encontrar Deus em outro lugar. Não adianta, você vai ter que encontrar Deus onde o profeta diz que Deus está. Aonde é que o profeta diz que está a fé de Rápito? Aonde? Nos trovões. Aonde que o profeta diz que os trovões foram revelados? Nos selos. Onde você vai encontrar então? Vai encontrar a fé de Rápito lá. Onde o Mombrana diz que está o novo nome? Nos trovões. Aonde os trovões foram revelados? No selo. Só que eles estão procurando um novo nome espiritual. Muito grande. Não, o novo nome era Deus em carne. Aquilo que Jesus, que os outros chamavam de Beuzebu, por causa desse nome. Deus estava em carne. Mas nesse Nazareno, Agora Deus estava em carne no entardecer. Deus veio em carne. Se o povo não sabe, as denominações não sabem, se dentro da mensagem o povo não está sabendo que Deus veio em carne. Pensa bem as denominações, se vão saber. Quando você fala uma coisa dessa, ele diz blasfêmia. Deus não vem mais em carne, ele só veio lá com Jesus e mais lugar nenhum ele vai vir. E a Bíblia, o próprio Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus numa carne outra vez. Isso que é Filho do Homem.
era Deus encarnado. Só que ele não falou, eu vou voltar outra vez, eu vou estar numa carne, essa carne chamará Brana. Não falou nada não. Para os dele ele não precisa falar nada, não precisa nem avisar. Falou, eu só vou voltar. Você fica preparado que eu vou voltar. Eu sempre digo, a coisa é tão simples, é singela. Ele subiu e ele desceu. Eu já disse, eu sabia que Jesus tinha subido, mas eu nunca soube que ele subiu com um novo nome. Eu pensei que ele tinha subido com o nome de Jesus. William Branham diz, não, ele subiu com um novo nome. Aí eu encontro na Bíblia, ele vai descer. Muito bem, o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Aí eu encontro na Bíblia que ele já desceu do céu. Apocalipse 10:1. O anjo forte. Aí eu vou na mensagem, no intervalo, o irmão Branham diz, aquele anjo forte é Cristo. Aí ele desceu do céu. Quando ele desceu do céu, vamos fazer aqui um draminha para você ver que é muito simples. Deus desceu do céu, só que ele não podia pisar na terra. Não podia. Tem a hora certa para pisar na terra. Ele desceu do céu e ficou parado lá em cima. Acima do Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura, aquela nuvem fotografada pelos Estados Unidos, e que não ficaram sabendo o que era, pois Deus estava escondido deles. Deus estava escondido dele. O que Deus teve que fazer? Deus teve que descer através do sétimo anjo espiritual, que era o sétimo anjo daquela constelação, desceu, pegou o William Branham e levou para cima. Aí sim, Cristo desceu e pisou no mar e na terra. Através de quem? Através daquele homem que levou lá em cima para ele poder descer nele. O mesmo Senhor descerá do céu. O Senhor Jesus Cristo desceu do céu, mas para ele descer do céu, tinha que ter um homem próprio, para ele poder entrar, falar na boca daquele homem, pensar através daqueles pensamentos, caminhar através daqueles pés. E ele desceu. As pessoas nunca perceberam, Deus estava escondido. Você vê ele na nuvem, e todos nós queremos a nuvem, irmãos. Cadê a nuvem? Me dá uma fotografia dessa da nuvem que eu quero ela para mim. Muito bonito. Deus está na nuvem. Não, mas não está mais. Deus desceu da nuvem num homem chamado William Branham. Este é o nome de Deus que desceu do céu. Ele subiu e ele desceu. As pessoas são teimosas. Elas vão esperar. Não, vai ser diferente. Eu estou pensando diferente. Olha, vai ser uma coisa assim, vai cair fogo do céu. E Deus vai vir assim. E aquele fogo tremendo. Não, não tem nada disso. Ele nunca falou que vai descer desse jeito. Ele falou que ia só descer do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Agora o Senhor desceu do céu quando? Todo mundo sabe, na mensagem sabe que o Senhor desceu do céu, porque eles pregam o alarido foi lá atrás, quando o Senhor desceu do céu. Ele desceu do céu, mas para pisar na terra, ele precisava de um corpo para ele pisar na terra. E depois de William Branham, Deus tem que ter um corpo para ele pisar na terra outra vez. Agora já não é mais o corpo de um homem, é o corpo da sua esposa. Por isso ele veio ali a cabeça, foi fotografada a cabeça, porque o corpo está aqui na terra. O céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? Deus estava descendo, a cabeça descendo para a terra e ligando ao corpo. O que foi isso? Foi um mensageiro que trouxe uma mensagem de pedra de coroa que desceu para o corpo da pirâmide. Já está completo, o corpo da pirâmide está completo, está perfeito. Uma vez esta igreja não estava perfeita, uma vez a pirâmide não estava perfeita. O irmão Branham disse, a pirâmide, que é um tipo da igreja, é a do Egito que não tem ponta. Porque ele diz, porque ela está por vir. Aí ele prega a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, 202, e diz, estamos na pedra de coroa. Quer dizer, já veio.
estamos na pedra de coroa. A pedra de coroa já tinha descido. E as pessoas não perceberam, foi em 1965 esta mensagem. A pedra de coroa tinha descido. E agora já está completa. A igreja de Deus está completa. Uma vez ela foi pé. Outra vez ela foi coxa. A era pentecostal trouxe os ombros. A era de William Branham trouxe o pescoço. A era da revelação dos trovões trouxe a cabeça. Aquilo desceu. O corpo dele estava aqui agora, o corpo na terra, mas ligado com o cabeça. Se você nunca ligou ao cabeça, você nunca vai saber de sete trovões, de novo nome. Vai ser um empecilho para você ficar escutando. Cordeiro desceu e converteu em leão. Por certo, aí você procura. Cadê o cordeiro? Está escondido. Onde eu posso vê-lo? No leão. O cordeiro, agora olha no leão que você vê o cordeiro. João falou, o leão venceu. Quando João ele ouviu a voz, o leão venceu. Ele olhou para trás para ver o leão. O leão estava escondido no cordeiro. Ele viu o cordeiro. Agora, nessa última hora, você vê que o leão venceu. E o cordeiro saiu do trono. Quando o cordeiro sai do trono, você diz, eu quero ver meu cordeiro, aleluia, meu advogado. Eu quero ver meu advogado, meu intercessor, aleluia, eu quero ver. A hora que você olha, mas cadê ele? Você vê um leão, não, é o cordeiro que eu quero. Foi o cordeiro que saiu do trono? Eu quero ver o cordeiro, não. Ele está escondido no leão. O que é um leão? Juiz. 148 da mensagem com a atração sobre a montanha. Aquilo ali é o juiz que desceu. Será que não dá para perceber? Meu Deus, meu tempo já venceu. Eu tenho que terminar aqui. Você diz, bem, este é um doutor, o santo padre fulano de tal. Tem gente que fala, esse aqui é o pastor, rapaz. É o pastor fulano de tal. Você conhece ele? Não. É aquele pastor, aquele sabichão. Ele tem uma mensagem profunda. Não tem nenhum pastor desse jeito. A questão é que você tem que ver Deus descendo e falando através do homem, senão você vai só engrandecer o homem. Deus estava em William Branham, por isso você não pode ver Branham, você tem que ver Deus. William Branham diz, o homem não pode criar, é Deus no homem que cria. Não me importa o que seja ele, Deus se esconde do doutor, do santo padre fulano de tal. E revela isso aos bebês, os quais aprenderão, vem, bebês de Deus, sementes predestinadas. Quando você encontra um bebê de Deus, você pega um bebê, o que você pode fazer com ele? Você pode carregar ele. Anda com o bebê. Tem irmão que não tem jeito não. Não é bebê de jeito nenhum. Ele pula no seu colo. O profeta chegou ao ponto de dizer que o pastor, para poder curar a perna da ovelha, ele teve que quebrar mais ainda. Porque talvez tenha uma perna quebrada e você vai para fazer o curativo na perna, ele sai pulando com uma perna só e corre de você. Aí o profeta diz, vai lá, o pastor foi lá e quebrou outra perna. Aí ficou sem de andar. Aí o pastor pôde engessar a perna dele. Não vai pensar agora que o pastor vai sair quebrando sua perna, não. A vida espiritual, muitas vezes o que Deus faz, você vai ter que notar que Deus quebrou sua perna. Você não fica querendo ser muito valente, não, que Deus vai e quebra sua perna. Você diz, Deus não faz isso. Deus sempre tem mensageiro para isso. Deus teve um Nabucodonosor para poder trazer um castigo sobre Israel, porque dizer eu não posso fazer, mas Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor, servo de Deus. Para fazer o quê? Para fazer Israel pagar pela desobediência. Aí tem hora que Deus tem que dizer para alguma coisa vir e fazer para você, quebrar sua perna. Você diz, eu não vou ouvir esse pastor mais não, porque o negócio ali é feio.
Se você não escuta Deus, Deus quebra até a perna da gente. Então não vai dar para ouvi-lo mais não. É que nós queremos ficar assim, sempre à vontade diante de Deus. E ordenar Deus. O Senhor faz isso para mim, o Senhor faz aquilo para mim, abençoa minha família, aumenta meu salário, mas não implica com a minha vida não. Deixa que eu cuido de mim mesmo. Aí Deus diz, você também abençoa a sua família, se vire com a sua família, resolva seu problema, você fica fazendo atrás de mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha, se eu sou ovelha, nós temos que parar e ouvir. Deixa eu terminar aqui agora. Pense, o Deus poderoso, solidificado em sua própria palavra, cegando os inteligentes, pessoas educadas desta era presente, e eles não veem isto. Eles pensam que é um grupo de fanáticos. Veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais. Eu não sei se as pessoas podem ver o que o profeta fala. Veja-o de pé, escondido dos pentecostais, batistas, metodistas e presbiterianos, revelando-se a si mesmo publicamente. Irmãos, ele falou de tudo aqui. Se você não vê Deus, veja-o. Veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais. Aí você diz, estamos num trabalho pentecostal, e Deus está escondido de você. Escondido dos pentecostais, revelando-se a si mesmo publicamente. Ele estava ali, Deus escondido dos pentecostais. Irmãos, os pentecostais aqui deveriam ter aceito o ministério de Mombrana. Não tem ministério mais maravilhoso para o povo pentecostal do que o ministério de William Branham. Mas eles queriam só a primeira e segunda etapa. É que nem o povo da mensagem. Só quer bênção. Não quer a palavra. O eleito vai atrás da palavra. Porque a cura divina segue a palavra. Eu preciso de uma cura. Essa cura é obrigado a seguir essa palavra. E também eu entendo muito bem que eu tenho que morrer um dia. Tem gente que fala, então eu não vou morrer nunca. Não é assim. Tem gente que quer, se soubesse de um comprimido, que vivesse 150 anos, vou te falar, eles iam lutar e comprar prestação. Então nós queremos esse comprimido. Agora, esse comprimido aqui é vida eterna. As pessoas não querem saber. Porque elas estão acostumadas a não verem Deus. Elas só querem ver em coisas naturais, só materiais. Elas não querem ver Deus, e Deus é a palavra. Você sabe o que Deus é? Trovões revelado. Você pode vê-lo, isso é demais. Veja-o lá de pé. Aqui ele não diz veja-o aqui de pé. Veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais, batistas, metodistas e presbiterianos, revelando-se a si mesmo publicamente e mostrando todas as espécies de coisas, mesmo colocando-as nos jornais e coisas assim, e ainda eles não veem isto. Nosso Deus, quão grande, revelando a si mesmo a quem ele deseja. Aí você tinha que olhar, eu vejo Deus em Brana. Deus desceu do céu, mas quando ele pisou na terra, ele era Brana. Alguém diz, não, ele desceu do céu, quando ele pisa na terra, ele é Jesus. Irmão Brana foi contra isso, de chamar ele de Senhor e de Jesus. Ele foi contra isso. Por quê? Não era isso. Ele mesmo diz na mensagem, pondo-nos único lugar provido por Deus para adoração, ele diz, Deus não pôs o seu nome em mim. Ele estava falando do nome de Jesus. Ele diz, Deus não pôs o seu nome em mim. Você acha que Deus pôs o nome de Jesus em Brana? Não. Agora, o nome no qual Deus desceu estava ali, mas ele não podia falar também. Que Deus estava numa carne, através de um outro nome. Se no amanhecer, Deus veio numa carne, e os judeus quiseram conhecer, e ele fez tudo na presença dos judeus, e os judeus o rejeitaram e não o conheceram. Deus estava escondido em Jesus. Agora foi o nosso tempo. Deus veio no entardecer. O entardecer, Deus estava num gentio. Está escrito lá.
Jeová Jirê, parte 3, parágrafo 100. O nome de Deus estaria num gentil. As pessoas percebem isso? Não, eles querem saber do nome de Deus que esteve lá atrás entre os judeus. Não, agora é o seu tempo, gentil. O nome de Deus esteve aqui nos nossos dias, entre os gentios, num homem gentil. Lá atrás ele foi salvador. Em Cristo ele é salvador, curador. Agora aqui ele é revelador. A coisa mudou. Lá ele era um mistério e as pessoas não viram Deus naquele homem. Sujo, pé sujo, mas Maria lavou o pé dele. Pé sujo, mas Deus arrumou uma prostituta para ir lavar o pé dele. E agora, nesse entardecer, quem foi que lavou os pés de Deus? Quem entendeu que brana? Olha, mas eu prego bem claro, porque as pessoas quiserem sair falando, é para sair falando mesmo. Mas eu gosto de pregar bem claro. Quem viu Deus descendo do céu e tendo os pés lavados, como foi lá na casa de Abraão, que Abraão trouxe água e lavou os pés de Deus. Deus era um homem de pé empoeirado. Abraão deu carne para ele. Deus come. Deus bebe leite, come manteiga. Abraão trouxe bolo para ele, manteiga e carne. Nós estamos aqui para isto, para mostrar que Deus nesse dia veio em carne na terra e Deus comeu, bebeu através de um corpo, como ele fez nos dias de Abraão, que Abraão aponta como nosso pai na fé desta igreja redimida. Abraão aponta para nós, e Abraão é o ministro, Sara é a igreja, Elohim é o William Branham. Deus estava numa carne. As pessoas nunca... você viu o que ele falou? Elohim é Deus, então. Deus estava numa carne na casa de Abraão, lá debaixo do carvalho, comendo carne. Deus comendo carne. E veio aqui no entardecer, outra vez, mostrando que ele ia repetir o mesmo trabalho que ele fez lá atrás. Ele veio repetir o trabalho. Comeu e bebeu entre os americanos. Agora hoje Deus come em mim e em você. Como que está a nossa vida? Será que nós podemos mostrar que Deus está escondido em nós? Se você é um duvidoso, Deus nunca esconde num duvidoso. Deus só esconde em alguém que diz, eu creio. Mas o seu pastor falou... Não, quer saber não é do meu pastor, quer saber é da mensagem do dia. Certo? Mas a sua esposa, o que ela vai falar? Não, quer saber, a minha esposa é minha esposa. Se ela não quiser essa revelação, é outra coisa, porque essa revelação é individual. Se ela não quer ir para o céu, eu quero. Então eu quero essa mensagem, eu quero essa revelação. Eu vejo Deus escondido nesta revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu não posso fazer mais nada, Pai. Tem hora que a gente tenta colocar as coisas dentro das pessoas. Mas isto é uma obra do Espírito Santo. Se o Senhor não coloca, em vão eu vou fazer força. Não vai adiantar. Se o Senhor não vigia, não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. E eu não quero fazer isso, Pai. Eu quero apenas entregar este recado e deixar, por conta do Senhor, realizar a obra na vida deste povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Fica de pé mais um pouquinho. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Aleluia. Deus, ajuda cada um de nós, Senhor. Enquanto nós temos ouvido sua palavra,
Nós queremos que esta palavra fique, como Lutero cantou, que a palavra fique. Ainda que esposa e filhos abandonam, que a palavra fique. Deus, ajuda meu irmão, minha irmã, que crê na sua palavra, que possa dizer que a palavra fique em nosso meio, em nossa vida, nos dando uma total libertação. Ajuda, Pai, aqueles que não viram ainda a terceira etapa revelada, os selos revelados, trovões, o novo nome. O seu profeta diz que precisamos dos 7 trovões para o arrebatamento, que precisamos de conhecer o novo nome que está dentro dos trovões, que é dentro dos 7 selos, para sermos arrebatados. Ajuda este povo a conhecer, não apenas por ler uma mensagem ou outra, mas por revelação, que eles tenham aquilo no seu coração e saiba, não tem para onde ir, nem para quem ir. Como o Senhor diz, não quereis vós ir também embora? E teve Pedro para dizer, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pai, nós temos conhecido que os selos é Cristo. Os selos não é Brana, os selos é Cristo revelado na carne humana de William Marion Brana. Mas os selos foram revelados. Obrigado por isto, Pai. Enquanto vamos nos preparar nesse instante para esta ceia, que o Senhor continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.